Ao vivo de novo, chegando para a live da terça-feira. Hoje a gente vai falar sobre sentidos. Deixa eu colocar aqui o comentário da live, que é o título da live. Assim, né? Fica já prontinho. A gente tem uns procedimentos aqui que a gente vai aprendendo. E isso vale para tudo, né, meninas, na vida da gente, né? Então, a gente vai colocando as coisas em processo. Então, vamos esperar aqui vocês irem chegando. Deixa eu olhar aqui meu ângulo para ver se está tudo ótimo. Ok, muito bem. Então, hoje a gente vai bater esse papo aí sobre... Aí, Cris, boa noite. Então, hoje a gente vai falar sobre sentidos, os 6 sentidos. Deixa elas irem chegando. Vamos mandar aviãozinho, né? Para poder essa live ficar bem bacana hoje. Eu quero que a gente tenha muitas mulheres. Boa noite, Mariluce. Deixa eu acenar aqui. Sheilinha, boa noite. Então chegou Rio de Janeiro, chegou Fortaleza, chegou Salvador, só não chegou a Paulista. Cadê a Paulista? Não chegou a Paulista não, né? Olha que coisa, né, gente? Aqui tá frio. Essa noite foi muito fria aqui em São Paulo, né? Só pra gente bater naquele papinho básico de começo de live, pra elas irem chegando. Obrigada, querida. Foi bem gelado, pra falar a verdade. Pra quem gosta de frio, é aquele cafofinho assim na cama, né? A gente vai falar hoje de sensações, de sentidos, né? Então, eu vou dizer pra vocês, eu tive várias sensações, mas foi de calorzinho, assim, com o meu edredom, com o meu cobertor, tudo junto e misturado. Como vocês estão? Vão contando aí pra mim. Vocês aí não estão no frio, eu sei, né? Sheila, Mariluce e a Cris, como é que vocês estão aí? Né, pra gente ir aqui, deixa eu ver uma coisa. Acho que mudou alguma coisa aqui na configuração da live, tá? Meninas, é porque eu tô procurando aqui o aviãozinho, mas não tá mais aparecendo. Agora sim, agora apareceu. Era uma questão de... deixa eu chamar aqui a mulherada pra gente começar esse papo. Hoje, na verdade, eu venho numa sequência com vocês, né? E a ideia mesmo é que a gente vá construindo esse raciocínio, esse pensamento, esse desejo de mudança, esse desejo da gente se tornar cada vez melhor, né? Como a gente costuma dizer hoje em dia, a gente se tornar todos os dias a nossa melhor versão, né? Isso significa que todo dia, nós temos a oportunidade de nos criarmos, né? Nos recriarmos. Eu acho que é a palavra mais bonita e mais adequada mesmo. É nos recriarmos no que a gente quiser. Então, estou chamando aqui, ó, a minha rede para elas receberem recadinhos e aí a gente começa. Mas eu quero que vocês me contem um pouquinho sobre como é que vocês estão. Tá tudo bem? Vocês estão... Como é... Ai, Vivi, querida! Olha, ontem essa nossa live, ela deu o que falar. Quem estava aqui viu e eu recebi vários comentários e tal, vieram conversar comigo, adoraram. Eu fiz um recortezinho de uma parte aí do vídeo, publiquei hoje, né, pra gente... Isso é uma forma muito importante de inspirar vocês, né? Uma inspira a outra a ser melhor, a ser maravilhosa. Olha só, hoje realmente aqui as meninas estão falando sobre a lua. A lua tá maravilhosa. Eu tirei uma foto agora há pouco. Eu tenho uma varanda aqui no meu quarto. E aí eu lembrei, né, que a superlua... E fui lá, viu, Mariluce? Que a Mariluce é fotógrafa, mas é claro que nem postei, tá? Não vou nem postei na rede social, porque senão é humilhação, viu, Mariluce? Mas cada uma com seu talento, né? Eu acho que isso é que é bacana. Então, hoje a gente vai falar sobre os 6 sentidos, né? E é interessante porque a Maria Praciano, ela escreveu agora há pouco, no final da tarde, no meu feed, lá no post que eu fiz pra comunicar a live, e ela falou assim, não são 5 não? O que vocês acham? Quantos sentidos nós temos? A Maria falou que são 5,
né, Sheila? E aí, o que você acha? Porque, de verdade, a mulher selvagem, e eu fico até brava com ela, tá? A mulher selvagem, ela tem 6 sentidos, né? É quando a gente se torna selvagem, é quando a gente reconhece que a gente tem 6 sentidos. Quantos sentidos vocês têm hoje? Fala pra mim. Vamos aquecer aqui, porque assim, ó, essa conversa, ela se torna muito mais rica, muito mais interessante, muito mais significativa, que foi uma palavra que a gente falou muito ontem também, né? Quando a gente tem essa troca, né? Por quê? Porque o que vocês me trazem, né? Eu recebo, processo, decodifico, devolvo. O que eu falo para vocês é a mesma coisa. Então essa troca, né? Da gente conversar em cima de um tema, vocês trazerem exemplos, vocês fazerem pergunta, isso faz essa live ela se tornar realmente uma horinha. É uma horinha que eu fico aqui com vocês. Então, a gente faz com que essa uma hora ela tenha valor, né? Sabe quando a gente fala assim, nas empresas a gente fala muito isso, né? Que a gente temos que agregar valor ao negócio, temos que agregar valor ao cliente. Pois é a mesma coisa aqui. Então, quando a gente pega essa uma horinha e fala assim, poxa vida, a Cris me convidou, eu tô aqui, vou lá, vou escutar a Cris. Então, quando a gente faz esse bate-bola, quando vocês trazem, né, conteúdo para mim, isso aqui se torna muito rico, porque eu entro no mundo de vocês, vocês entram no meu mundo, e assim, ó, eu não sou sozinha, né? A gente, ó, se torna um grupo. De novo, né? Juntas somos mais fortes. E é bem isso que acontece, né? Então, quem tá chegando, a gente tá aqui aquecendo aqui um bate-bola rapidinho. Lembrem-se do coração, manda agora, aviãozinho para todas as amigas agora, né, que elas vão receber agora, já vai chegar aqui, já vai escutar, né, vai aprender um monte de coisa, porque de verdade, desde sexta-feira, a gente tá falando, comecei falando de arquétipo, o que era arquétipo. Quem não assistiu a live tem que ir lá na live de sexta-feira passada. Então eu falei o que era arquétipo, eu cheguei no arquétipo da mulher selvagem, né, para explicar por que eu trabalho com isso, por que eu fiquei inspirada para fazer esse trabalho com vocês. Inclusive, eu batizei, né, o nome o meu nome macro dos meus cursos, assim, é como se fosse a Escola das Mulheres Selvagens, né? Então, por quê? Né? Então, eu contei tudo já na live de sexta-feira, um pouco na segunda também, contei minhas histórias, né? Contei minhas histórias para vocês. E aí, ontem, né, eu falei bastante também sobre até perdi um pouco aqui, ó, o andar da carruagem. Trouxe aqui de surpresa aqui, tava a Viviane subiu na live para dar o depoimento dela. Enfim, a gente trabalhou essa coisa toda de arquétipos. Lembrei das características, né, da mulher selvagem, no meu entendimento, ou seja, né, da gente se aceitar, da gente trabalhar a nossa intuição, da gente, pra quê? Pra gente elevar o nosso poder pessoal, a gente descobrir ele. Na verdade, vocês precisam descobrir o poder pessoal de vocês. Cada uma tem ele de um jeito, né? E ele só vai ficar forte, e ele só vai aparecer pro mundo na hora que vocês colocarem ele do jeito de vocês no mundo, né? Oh, meu Deus, a Mariluce disse que tá usando até leque, gente, de tanto calor, Mariluce. E aí, isso tudo para quê? Para que a gente se sinta empoderada, né? Porque a gente tá fazendo esse trabalho para quê? Pra gente sentir o nosso poder pessoal, a gente sentir que a gente pode, né? Mulher pode tudo que ela quiser. Se tem uma coisa que mulher pode, é poder, né? Então aí, para a gente trabalhar, sobretudo, nosso auto-amor, que vai englobar nossa autoestima, nosso autocuidado, a forma como a gente se ama mesmo, né? Que a gente se cuida, né? Então, hoje, quando eu decidi falar sobre os 6 sentidos, né, que a Cris disse que está curiosa para saber qual é o 6º sentido, né? Na verdade, deixa eu ver aqui quem foi chegando para ir acenando, né, meninas? Na verdade, deixa eu ver aqui, mulher é muito poderosa, deve A Sheila está dizendo que ela deve ter até mais de 6 sentidos. Até agora, Sheila, a ciência só descobriu 6, tá? Mas eu não discordaria completamente de vocês. Eu estou trabalhando com vocês aqui dentro daquilo que foi descoberto até aqui. Mas eu não discordaria completamente de vocês, né?
Porque de verdade, assim, realmente a gente tem umas coisas no extrafísico. Então, aqui com vocês, eu tô trabalhando ainda no campo físico, né? Então, esses 6 sentidos, na verdade, a gente sabe quais são os 5. Eu imagino que vocês saibam. Quais são os 5 sentidos que são os universalmente falados, né? Gratidão por compartilhar um pouco da sua vida pessoal. Precisa ser bem selvagem mesmo. Pois é, né? Então esse é um dos aprendizados, Cris, que eu ensino, a gente aprender a falar da gente, tá? Quando a gente aprende a falar da gente, quando a gente começa a evitar de colocar tudo debaixo do tapete, o tapete fica com aquele amontoado todo lá, né? A gente começa a liberar os bichinhos peçonhentos, a gente começa a liberar tensão, a gente começa a liberar segredo, coisas que pesam na gente, né? E faz o que com a gente? Faz a gente ficar menor, fraquinha, insegura, né? Então o que eu quero com vocês, eu quero vocês mulheres selvagens. A mulher selvagem não é que ela é Mulher Maravilha, não, né? Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, porque eu não gosto muito desse papel de super-herói. Nós não somos super-herói, nós não somos a Mulher Maravilha. Nós somos mulheres de verdade, é por isso que eu falo da mulher natural, né? Então, é importante que vocês sempre tenham isso em mente, né? Eu acho que a Maria hoje se perdeu no meio do caminho do Instagram. Ah, que pena. Maria, você está aqui. Andréa Vijareta, boa noite. Então, assim, Rosângela, tá chegando, pessoal. Vão mandando os aviãozinhos que tá dando resultado. Oi, querida. Oi, Fefe. Bom, é a intuição. Exatamente. Então, vamos lá, meninas. Vamos começar agora. Vamos começar a mergulhar. Quais são os 6 sentidos? Maria me decepcionou enormemente quando me fez aquela pergunta, porque ela disse assim, não são 5 não, Cris? Não, são 6, tá? Os 5 sentidos são aqueles que a gente já, né, já conhece e aprende até na escolinha, né? Tato, visão, audição, paladar. Faltou o quê? Tato, visão, audição, paladar. Faltou um. Quem é que vai lembrar aqui? Audição. Certo? Pois é. Mas a gente tem 6 sentidos e o 6º sentido é o que a Andréa trouxe aqui, que é a intuição, tá? E tato, olfato, paladar, audição, faltou? Visão e a intuição, né? Exato, isso aqui é uma jogadinha, viu? Jogadinha aqui da Cris para ver se vocês estão ligadas, para aquecer a mente de vocês. Isso é ginástica mental, meninas, de verdade. Agora falando sério, isso é ginástica mental que eu faço com vocês pra gente sair daquele friozinho, daquela preguiça que a gente fica às vezes, né? Tato, audição, olfato, paladar, visão e intuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, Andréa. Obrigada. Pois é, né? Todos os 5 sentidos, os conhecidos universalmente, né? Até então, que a gente aprende na escola, né? Na escolinha que a gente aprende a ler e escrever. Pois todos eles, na verdade, né? Eles existem, né? Como função biológica e como uma forma da gente se conectar com tudo que está em volta da gente, né? Então, vamos supor, visão, eu vejo tudo que está em volta de mim. Audição, eu escuto tudo que está em volta de mim. Ele desde um mecanismo de defesa, os 5 sentidos são mecanismos de defesa também, né? Mas também são mecanismos de quê? De prazer, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente escuta uma música, quando a gente escuta uma voz melodiosa. Boa noite, Anne. Quanto tempo que você não veio? Você devia ter vindo aqui ontem. A Vivi ontem veio falar com a gente. A Anne também era da turma, da Sheila, da Vivi. Mas voltando, né? Para esse conteúdo dos nossos 6 sentidos. Então, os nossos sentidos, a gente também tem que perceber que eles também são mecanismos de prazer, né? Então, por que ele também é um mecanismo de proteção? Vou voltar um pouquinho, né? Por exemplo, se está muito frio, por exemplo, né? Eu com o meu tato, eu vou perceber que o meu corpo está gelado e que isso pode fazer mal para minha saúde, né? Eu com o meu paladar, ao colocar algo na minha boca, e se esse algo estiver estragado,
tá? A minha boca vai imediatamente vai me dar sinal, vai me dar informação. Não coma isso. Só se a gente for muito desligado, né, meninas? Ah, que bacana que você viu depois. Então os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, eles funcionam para isso. Então, para a gente viver na vida operacional, na vida prática, na vida cotidiana nossa, os nossos sentidos eles estão o tempo inteiro operando e nos ajudando, né, para ouvir, para ver, para sentir sabor, para tudo que a gente precisa para viver normalmente, né? Agora, aí a Cristina, né, a Cris Gaspar vem e fala assim para vocês, pessoal, não, a gente tem 6 sentidos, né? Porque a gente tem um sentido chamado intuição. Como assim, né? Intuição, Cris, é uma coisa assim espiritual, intuição não. Não. Intuição é uma função do nosso corpo, intuição é um processo psíquico que acontece no nosso corpo, né? E ela existe para quê, né? Já pararam para pensar nisso? Porque assim, através da nossa intuição, que existe, que opera e que, né, funciona, né? Ela existe, a gente sente a essência dela através do quê? Dos nossos 5 sentidos que a gente está falando até aqui, né? Então, assim, para cada uma de nós, ela se manifesta de um jeito, né? Talvez para algumas de vocês, pela escuta. Eu, pessoalmente, eu tenho uma intuição bem forte que aparece para mim através da escuta. Tem gente que é muito pelos olhos, né? Pela visão, né? Então, e normalmente a gente ignora a nossa intuição. Exato, Rosângela. E aí é que está o erro fatal, Rosângela. Ontem eu estava falando o quê? O que impede a nossa selvagem? Por isso que eu estou trazendo esse assunto hoje para vocês. Por quê? Porque enquanto a gente não reconhecer a nossa intuição, enquanto a gente não validar a nossa intuição e enquanto a gente não fortalecer a nossa intuição, a nossa selvagem, ela não vai existir de verdade. Ela pode até, né? Que nem no mar, assim, ela dá uns ímpetos, ela aparece um pouquinho, mas ela volta lá de novo pro fundo, tá? Então é importantíssimo, por isso que eu coloco a intuição como o meu segundo pilar. Por quê? Porque primeiro eu preciso me aceitar, gente, me aceitar do jeito que eu sou, me aceitar, inclusive no sentido, Rosângela, de que a gente tem intuição. Porque a maioria nem aceita. Por que não aceita? Porque a gente foi muito rotulado e a gente ainda é. Né? Quando a gente fala alguma coisa que foi intuitiva e que aí acontece, as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, como você sabia disso? Nossa, né? Exatamente, essa nossa intuição não falha. Então eu tava falando sobre a questão aqui, é que a intuição, ela existe, ela acontece através do nosso corpo. E ela se utiliza de um dos nossos sentidos normalmente, tá? Para quê? Para que a gente perceba a informação que ela está nos dando. Olha isso, hein? Então, por exemplo, quem aqui já se deparou com uma pessoa, um ser, né? Um ser de luz, que agora tá bonitinho, todo mundo tá falando assim, um ser de luz. Um ser de luz, mas que você bate o olho e fala assim, essa pessoa não é bacana, essa pessoa não é um ser de luz. Só de bater o olho, né, vem aquela... Como é que é isso para vocês? Vocês já passaram por isso, né? Porque é exatamente isso que acontece, né? Há muito preconceito sobre uma mulher intuitiva. Exatamente, Cris. Mas a gente precisa... O que eu venho falando para vocês desde sexta-feira? Né? Ontem eu falei bastante sobre os fatores externos, o patriarcado, o machismo, que faz isso com a gente, né? Colocou preconceito sobre um sentido. Gente, presta atenção que eu vou falar agora. A gente mesmo criou preconceito sobre uma chave de ouro que a gente tem, sobre um poder que a gente tem e que se a gente aprender a validar ele, se a gente aprender a utilizar ele, descobrir como ele acontece dentro da gente, né? Vocês, de verdade, vocês estão com a vida ganha. Né? Então, quando eu trabalho com as meninas, as minhas alunas do Mulheres Selvagens, que eu fico batendo nessa tecla e fazendo exercício para quê? Para que vocês comecem a descobrir como é que é o funcionamento da intuição de vocês, é para isso. Então, por isso que eu falo tanto do poder pessoal,
né? Então, assim, a intuição, né, ela acontece através dos outros sentidos, portanto, alguém escreveu aí, né, sobre ser sensitiva, então tem a ver com sensações. Então, todos os nossos sentidos, eles geram sensações. Ah, Cris, mas a audição gera sensação? Gera. Sensação sonora, né? Então todos eles geram sensações. E aí é que a gente vai aprendendo com o nosso corpo, porque o nosso corpo fala, o nosso corpo é inteligente, ele se comunica conosco. Só que a gente, lembra de ontem que eu falei das crenças? Nós bloqueamos, né? Nós criamos barreiras. E a gente tá cheio de barreiras, hein, meninas? A gente vai ser um trabalho sempre do quebra-quebra para ir derrubando essas barreiras para que vocês, cada dia que passa, vai se sentindo mais capaz, mais poderosa, mais responsáveis por vocês mesmas, entendem? Como é que vocês estão vivendo a vida de vocês em relação a isso? Olha aí, ó, tá todo mundo falando, ó, eu passei e passo, antes de encontrar a pessoa eu já sei. Pois é, então é isso, né? E cada uma, ó, eu sou rotulada de bruxa, rótulo, né? Esse é um tema que é importante da gente trabalhar. Cris, toda Bruna é uma selvagem. Não se preocupe. Ai, como assim toda Bruna? Ah, toda bruxa. Ah, entendi agora. Sim, Anne. Exatamente. Então até isso a gente está ressignificando o significado de bruxa. Né? Porque eu já contei pra vocês, vou fazer um parênteses aqui na minha live, porque eu acabei de me lembrar. Então eu gosto de trabalhar com vocês assim, porque as minhas histórias eu acho que elas são bem legais. Eu acho que vocês gostam das minhas histórias. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso de contação de histórias, né? E esse curso foi até lá na Livraria da Vila. No final do curso a gente tinha que se apresentar para o público, pois é. E eu escolhi, adivinha que história que eu escolhi? Vaza Lisa. Foi assim que Vaza Lisa chegou nas minhas mãos, assim, meio que. Gente, na história de Vaza Lisa tem uma bruxa, que é uma bruxa muito famosa na Rússia, chamada Baba Yaga. E eu tinha a contadora de histórias, né? Vocês já devem ter visto algum evento, algum espetáculo com uma contadora de histórias. A gente faz todos os personagens, né? A gente tem que interpretar ali, colocar vida em tudo que a gente está contando. Pois é. Foi aí que eu descobri, Anne, que eu amo bruxa. Porque quando eu fazia o papel da Baba Yaga, que eu dava risada, a plateia parou. E aí eu falei, opa, eu acho que eu tenho talento. Então, assim, eu dava a risada da bruxa e eu sentia que aquilo reverberava dentro de mim e as pessoas amaram, assim, foi uma noite inesquecível da Cris, tá? Isso tem muito tempo, viu, gente? Mas eu acabei de me lembrar, então vamos voltar agora para os nossos sentidos, né? Bom, voltando para os 6 sentidos e para a intuição, né? Eu quero chamar a atenção, eu gosto muito de fazer isso com vocês também, que é chamar a atenção de vocês para a palavra sentido. Vocês já pararam para pensar o que significa a palavra sentido? O que ela traz para vocês? Sentido, né? Eu vejo assim, o sentido ele traz 2 coisinhas já assim de imediato, mas eu queria saber se vocês já pararam para pensar nisso, porque na verdade a palavra sentido ela tem mais de um significado como muitas palavras do nosso vocabulário, né? Obviamente, mas é interessante que ela tem um duplo significado que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. As mulheres já nasceram com 16 antenas e os homens com 4. É por isso, Andréia, não é à toa que a gente está aqui desenvolvendo mulheres selvagens, né? 16 antenas? Andréia, agora você acabou de me criar uma curiosidade, a gente vai ter que fazer uma live só para falar sobre isso. Aliás, vou fazer uma live quando as selvagens se encontram. Eu vou chamar 3 selvagens e a gente vai bater um papo bem poderoso, né? Porque vai ser muito bom. Mas voltando, né? O significado, o que para vocês, quando vocês pensam na palavra sentido, o que é sentido para vocês? Porque eu tô dizendo para vocês que nós temos 6 sentidos. O que é sentido, Cris? Eu vou dar até um tempinho, aí fazer assim aquele grilinho, trim, 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 trim,
Ai, gente, vamos lá. Tô animada, hein? Olha só. Primeiro, sentido, né? Ninguém vai arriscar aqui o que vem quando vocês pensam na palavra sentido? Hã? Ah, os cabelos são uma delas, olha. Eu bebi água de propósito só para dar um tempinho para vocês responderem. Aí a Cris pergunta: que antenas são essas, né? Eu também acho, Cris, mas vamos guardar essa informação, vamos guardar esta novidade das 16 antenas que eu vou programar e não vai demorar muito não. Vou programar uma live só para falar disso, viu, André Jarita? Você se prepara porque você abriu agora a possibilidade, falou alguma coisa nova, a gente pega a bola no ar, né? Bom, vamos voltar. Sentido, a primeira coisa que vem não é sentir, né? Tem a ver com a próxima não, porque a próxima é amanhã. Eu tenho uma surpresona para amanhã para vocês, tá? Esse tempo tá bom para degustar um bom vinho, mas hoje ainda é terça-feira, amanhã é quarta, né? Eu acho que eu não tô podendo, viu, Cris? E Xará. Voltando, sentido. Vamos alinhar aqui, gente. Vamos colocar o trem no trilho, né? Primeira coisa que vem, né, quando a gente fala da palavra sentido, nesse caso agora que eu tô falando dos 6 sentidos, né, tem a ver com sentir, né? Então, o quanto que nós temos estado de presença, nós estamos ligadas na gente mesmas, a gente está conectada com a gente mesma, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma, com tudo que é aquilo que a gente, todos os nossos corpos, né? O quanto que a gente está conectada e então a gente sente o que está acontecendo conosco. Ok? Então, uma das vertentes dessa palavra, né, do sentido, né, tem a ver com sentir, né, com emoção, tá? Então, tudo aquilo que eu sinto. A outra, por exemplo, se eu agora estivesse lá em Nova York, né? Aí eu tô meio que perdida, paro lá, né, e pergunto lá. Eu quero chegar na 10ª Avenida, né? É assim lá, né? Lá as avenidas são tudo de número. E aí o cara vai falar, é nesse sentido. Então é direção, né? Então tem a ver também, né, com uma estrutura mais mental, com algo que a gente conhece, tá? Que tem significado, né? Que traz significado. Vocês entendem isso? Porque é importante que a gente entenda que esse sentido, esses sentidos que nós possuímos, ele trabalha com 2 planos. Né? Um que é esse sentir, que parece ser mais subjetivo, que nos rotulam, que é isso que a Cris trouxe, que é verdade. Então, uma mulher muito sensitiva, ela é rotulada de bruxa, de um monte de coisa, né? Eu sempre uso para me guiar. Olha, eu tenho uma sensitiva maravilhosa aqui com a gente. A Kelly também chegou. Eu tô adorando os seus comentários, viu, Rosângela? Porque é isso, né? Então tem esse sentir, mas tem essa coisa mais do racional, do significado, da direção, que tem a ver com aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, de conhecimento, que pode estar no plano dos 5% da consciência, que é isso que a gente tem de consciência, 5%, né? Ou nos 95% da inconsciência, que é onde estão os nossos arquétipos. Entender como as coisas, se conectam, elas estão todas amarradinhas. Por isso que nos meus cursos as mulheres ficam enlouquecidas, porque é muito legal quando vocês começam a entender e começam a mexer nos sentidos de vocês, para esse despertar, porque o despertar é pessoal, né? Sentido, além da direção, também tem a ver com experiência visceral. Uau, Maria! Você agora foi matadora, hein, Maria? Então é isso. Quando eu tô falando dos nossos sentidos, né? Então, na caixolinha, hein? A gente tem a questão do sentir, que está ligada às nossas emoções, e a gente tem uma questão que está ligada à nossa psique, que reconhece aquilo. Porque se a gente não reconhecer,
não existe pra gente, tá? Para que qualquer coisa no mundo exista, tanto que o Einstein fala sobre isso, né? E a física quântica se desenvolve a partir disso, né? Uma realidade só existe se a gente reconhecer, se a gente souber que aquilo existe, né? Conta-se que quando, por exemplo, o Brasil foi descoberto, né? Que os índios, como eles nunca tinham visto um navio, naquela época chamava-se nau, a mente deles, o cérebro deles simplesmente não viu. Eles só viram quando os portugueses já estavam chegando na praia, né? Por quê? Porque eles nunca tinham visto um navio. Então, se você nunca viu algo, você, né, não reconhece. O seu olho não vai captar, porque não vai, o seu cérebro vai fazer e não vai achar lá no arquivo, né, no processador, tá? Vamos imaginar que a gente tem um processador. Sabe quando a gente sente borboletas no estômago, Anne? É assim, e assim sabe que vem coisa boa. Ai, que delícia, hein? Eu sei, agora eu entendi que era coisa boa. É exatamente isso, Anne. Eu tenho tido essas borboletas no estômago e tem acontecido bem interessantes, assim, bem legais, assim, coisas que são nada, quando eu falo algumas coisas, as pessoas já pensam que chegou um carrão na minha garagem. Não, coisas que são mimos da vida, né? Que eu amo também. É tudo que vem, tudo que o universo traz pra gente é maravilhoso, né? Então, a gente tem que agradecer por tudo. Inclusive pelo que a gente perde, inclusive pelas dores, inclusive a gente tem que agradecer, porque se a gente tá aqui, tá viva, tá aprendendo, né? Então é isso que vale. Vamos lá, minhas selvagens. Então, voltando, por que eu tô falando desses, né, os 6 sentidos como o principal aliado da mulher selvagem, né? Porque quanto mais vocês se reconhecerem, olharem para vocês, se conhecerem profundamente, né? Se aceitarem, sobretudo é isso, se aceitarem, né, Marilúcia? Aqui, ó, dores e amores, tudo traz o sentir. Exato, na verdade, tudo traz o sentir, tá? Então vamos lá, vamos voltar para os 5 sentidos, né? Por exemplo, hoje, quando vocês almoçaram, né? Ou jantaram, né? Já tem gente aí que já deve ter jantado, não sei. O quanto que vocês puseram atenção na textura do alimento que você estava comendo hoje, agora à noite ou na hora do almoço. Pensa aí no que vocês comeram. A textura. O quanto que vocês colocaram atenção pro aroma da comida, do alimento que vocês comeram hoje, ou no jantar, ou no almoço, né? Isso é sentir, né? Só que a gente, na nossa correria, a gente engole, né? A gente come meio que rápido demais, né? Hoje eu tava falando com minha parceira de trabalho e ela tava comentando que ela ligou para uma profissional, tal, da área de recursos humanos, e aí, mas já era o começo da tarde. E a pessoa falou assim, eu tô almoçando. Eu falei, não, então eu ligo mais tarde. Não, pode falar agora, porque é assim comigo. Eu como e trabalho e falo tudo ao mesmo tempo, né? Então, esta pessoa, será que ela está colocando atenção para o que ela está comendo? Então, essas coisas que eu trago para vocês são importantíssimas nesse processo de vocês, né? De vocês se empoderarem, ganharem autoconfiança, trabalharem mudanças na vida de vocês e em vocês que vocês querem. Sobretudo aquelas que estão ligadas ao nosso poder pessoal, né? Porque enquanto a gente vive no automatismo, fazendo as coisas sem perceber nada, fica muito difícil a gente desenvolver, porque isso aí cabe a cada uma de nós. A Cris, ela faz o que com vocês? Ela passa técnicas, ela passa conteúdo, ela passa conceitos, ela inspira vocês com um monte de ferramenta para que vocês vão fazendo o processo da caminhada de vocês, que é a caminhada de cada um de vocês, né? Agora, quem tem que fazer mesmo a caminhada são vocês, né? Então, assim, toda vez que, né, eu venho aqui, olha, eu passo meus conteúdos, eu abro turma, tal, são vocês que têm que decidir, né, o que é que vocês querem para vocês, né? Então, assim, mesmo as meninas que estão fazendo os cursos ou que já fizeram os cursos, se elas não pegarem aquilo que eu tô passando, né, e absorverem e se disciplinarem
para fazer as tarefas, elas vão aproveitar, vão, né? Um pouquinho, mas poderiam aproveitar muito mais. Então, isso é importante da gente se dar conta quando a gente fala. Ontem eu falei um pouco sobre a importância de nós mulheres adquirirmos responsabilidade sobre nós mesmas. E isso passa por isso também, pelo nosso processo de autodesenvolvimento, pelo nosso crescimento, né? Como ser humano e aqui, como eu tô falando, como mulher selvagem. Então, os 6 sentidos e todos os 5 primeiros, que a gente são os mais conhecidos, eles operam para nos dar suporte para a nossa intuição, que é o nosso 6º sentido, viu, Maria? Eles juntos, a gente, né, fazendo essa atenção, esse trabalho, a gente vai fazer o quê? A gente vai se tornar cada vez mais potente, né? A gente vai realmente ter um bem-estar, uma qualidade de vida, um olhar pra gente mesma, com orgulho, né? Falar assim, porra, que mulherão que eu sou mesmo, hein? Tô uma mulher porreta, tô resolvendo as coisas, tá fluindo, eu tô com disciplina, eu tô conseguindo decidir melhor, né? Agora, isso tudo, meninas, como eu tô dizendo pra vocês, é aprendizado, porque a gente não foi ensinada, a vida não, a gente não foi preparada, melhor dizendo, né? Pra isso, né? Então tem que ter técnica em cima, tem que ter inteligência emocional, que é disso que eu vou falar amanhã. Inteligência emocional na mulher. É a live de amanhã, hein? Já tô antecipando pra vocês. Entender os sentidos, a Anne tá falando o seguinte: entender os sentidos, aceitá-los e utilizá-los a seu favor é um exercício contínuo. Exatamente, exatamente. Então aqui, olha, vocês mesmas já trouxeram várias coisas. A questão de serem chamadas de bruxa, a questão, né, de ser taxada né, sei lá, dos rótulos, né? Tudo isso, né, cria as crenças limitantes que eu falei ontem. Então eu venho assim, ó, eu venho navegando aqui nas águas com vocês, né? Para vocês entenderem que a chave de tudo está na hora que vocês resolverem, né, pegar o boi pelo chifre e assumirem o quê? A aprender a fazer a gestão emocional de vocês. Olharem para as emoções de vocês nos 2 planos, tanto nas emoções que são as paralisantes, raiva, ressentimento, rancor, os 3 R's, né, Andréa Jareta? Os 3 R's, raiva, ressentimento e rancor, são 3 emoções que muitas de nós possuímos. Culpa, culpa aí, gente. A gente, né, a mulherada, nós mulheres somos um poço de culpa, né? Aqui a Cris falou assim, por exemplo, hoje tá uma noite boa pra gente tomar um vinho. Aí vai lá e toma o vinho, aí depois que acabou a garrafa de vinho, a gente faz o quê? Ai, meu Deus, como eu não podia ter tomado esse vinho. Ai, meu Deus. Já tomou o vinho? Ok. Você não sentiu prazer naquela hora? Ok. Né? Aí depois você vai lá e reconstrói esse dano que você talvez causou. Mas a gente é um poço de culpa. Isso aqui é só um exemplo, pegando um gancho. Por isso que eu falo que vocês trazem conteúdo pra mim, vocês trazem nutrição, e eu vou lá e eu como, né? Então, assim, é o exercício de vocês aprenderem a terem a inteligência emocional. Agora, né? Eu não vou falar muito sobre a inteligência emocional, porque esse é meu tema de amanhã. Mas eu quero dizer para vocês que existe um erro muito grande, e principalmente em relação à mulher selvagem que a gente está querendo emergir na gente, não é isso? Que é a entender, ou acreditar, ou achar que inteligência emocional significa matar a emoção e me transformar numa mulher racional, uma mulher que fria e que decide sem nenhuma emoção, né? Que para quem já me acompanha há algum tempo já sabe que eu já falei isso várias vezes, né? Primeiro, que a emoção é um processo biológico, ponto, ela existe. E segundo, né, que é sobre isso que eu vou falar amanhã. Emoção, a gente não tem que matar a nossa emoção. A nossa emoção, na verdade, é o nosso diferencial. É aquilo que faz a nossa selvagem de verdade existir. Sabe por quê? Por exemplo, a mulher selvagem, existe uma história que eu amo, né? As histórias do livro Mulheres que Correm com Lobos são profundíssimas. Então, assim, eu sou meio que suspeita para falar. Mas existe uma história chamada Sapatinho Vermelho. Sapatinhos Vermelhos, né? E que ela fala sobre a nossa alegria, uma característica nossa que a gente perde
né? Mais ou menos quando a gente chega na adolescência, a gente vai ficando mocinha. Por quê? Porque o coletivo, os padrões e tal, começa a falar que a gente não pode rir, que a gente não pode sentar de tal jeito, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo. E a gente vai ficando meio carruncudinha, né? A gente vai ficando meio endurecidinha. Então, isso é uma emoção, a alegria, né? A alegria da gente ter esse frescor da vida, a gente sentir que as coisas fluem. A alegria faz isso. O arquétipo da alegria, só outro parêntese, uma curiosidade. O golfinho, ele representa a alegria, né? Boa noite, Nalva, seja bem-vinda. Antônio Carlos também chegou aqui. Estão chegando umas pessoas que eu não conheço. Bom, então voltando, né? Quando a gente entender, meninas, que esse sentir, né, a chave, é o nosso segredo, é a nossa pedra preciosa, mas a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E aí sim, né? Que nem se costuma dizer, medo todo mundo tem. Eu também tenho medo. Vocês acham que eu não tenho medo? Vocês acham que quando eu comecei a fazer live aqui pra vocês, que eu nunca tinha, quase eu nem entrava no Instagram. Só pra vocês terem uma ideia, quase eu nem entrava no Instagram, né? Aí eu comecei a fazer live com vocês. Ninguém me ensinou, né? Eu falei, cara, falaram que eu tenho que fazer live. Vamos lá, né? Vocês acham que eu não senti medo? Claro que eu senti medo. Só que eu olho pro meu medo e falo, vem cá, medinho, é o seguinte, com medo e tudo a gente vai, tá? Tamo junto, mas você vai comigo, mas por isso que vocês acham que eu sou corajosa. Porque coragem é isso, é você chegar e falar assim, ô medo, chega aqui, ó. Vamos junto, mas a gente vai junto, né? O medo é primal, teremos sempre, exatamente, o medo faz parte, né? Então, assim, por quê? Porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. Porque a gente não sabe, né, como é que a gente vai ser recebida. Por exemplo, vocês pensam que na minha cabeça, por exemplo, quando eu comecei a fazer live, até hoje, esse pensamento passa. E se não tiver ninguém? E se eu chegar lá, abrir o Instagram e ficar ao vivo e vier zero de gente, zero de pessoas, das minhas mulheres maravilhosas? Aí eu tenho os meus diálogos internos, é isso que eu quero amanhã conversar bastante com vocês sobre essa questão da nossa gestão emocional, da inteligência emocional da mulher, né? Por quê? Porque se a gente aprende isso, meninas, vocês vão longe, vocês vão fazer o que vocês quiserem, né? Vocês vão aprender a se relacionar maravilhosamente bem com vocês mesmas, com os outros, né, com a vida. Então, assim, essa questão dos sentidos, do sentir, ontem a gente estava falando sobre essa palavra, né, do ressignificar. É isso, a gente precisa ressignificar, né? É possível que só tenha eu e a Maria. É possível que só tenha eu e a Maria. Ai, Sheilinha. Mas, olha, se vocês tiverem, já tá lindo demais. Todas vocês são maravilhosas, bem-vindas. Me alimentam profundamente. Tem que chamar mais a mulherada pra gente fazer esse clube crescer, né? Essa é a ideia. Mas assim, o meu exemplo é para dizer isso para vocês. Então, assim, a gente vai conquistando, vai aprendendo os mecanismos, vai fazendo os reconhecimentos. Lembra que eu falo da autoaceitação? Eu só posso aceitar aquilo que eu reconheço. Olha que dica super de ouro para vocês, né? A Cris falou assim, eu também. É isso aí, né, meninas? Nunca me deixem na mão, eu conto com vocês, né? Mas, na verdade, né, eu acho que o medo é o princípio para a superação. Exatamente, Anne. Eu acho que existe. Agora sim, a gente tem algumas emoções que a gente, né, o medo, a gente tá falando bastante sobre o medo hoje, mas a gente tem algumas emoções que são muito típicas em nós mulheres, que nós precisamos aprender a lidar com elas, como é que lida, da onde que ela surge, como é que ela brota, né? Quais são os nossos gatilhos emocionais? Tem uma estrutura aí, tem um conhecimento aí, tem uma técnica aí para ser desenvolvida, trabalhada, internalizada, para que a gente vá fazendo isso. Na primeira vez a gente vai acertar? Não, mas é treino, vida é treino, né? Vida é treino. A gente tem que entender isso. Vocês pensam, por exemplo, às vezes a rede social, a mídia, né, a TV e tal,
traz um monte de gente famosa, aí a gente vê um CEO fantástico falando, né? Gente, vocês acham que eles nasceram assim, prontos? Não. Foi ralo, foi muito ralo. Eu venho do mundo corporativo, né? Não se esqueçam disso. É muito investimento em treinamento, é muito investimento em desenvolvimento de pessoas. Então aqui, né, nesse nosso mundo, pessoa física, mulheres, a gente se buscando, ainda mais nesse momento da nossa pandemia, a gente está em mudança, que a gente não sabe ainda nem exatamente para onde que a gente está indo. A verdade é essa, né? Hoje eu estava escutando uma entrevista e um especialista estava dizendo que é muito provável que até 2023 a gente ainda esteja vivendo aqui no Brasil este problema que a gente está passando. E aí quando você para pensar, fala, nossa, peraí, mas eu estou ainda em maio de 2021, né? Então, assim, só um minutinho aqui. Desculpa. Então, assim, eu acho que tudo isso, né, que eu venho trazendo aqui nas lives para vocês, é nesse sentido da gente perceber que, primeiro, né, eu acho que um outro ponto para a gente ir fechando, que eu quero que vocês tragam um pouco de pergunta, o que vocês querem saber. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a vida, as coisas, a gente não é uma coisa ou outra, né? Ou coisas separadas. Ou eu sou emoção, ou eu sou razão, né? Que a gente não é só ou é preto ou é branco, né? Ou é isso ou é aquilo, porque a gente foi formatado, a gente foi criado, né? A gente nasceu dentro de um paradigma né? Que o certo e o errado, né? Da dualidade. Ou é uma coisa ou é outra, né? A gente é tudo isso junto e misturado, né? Então, assim, a emoção, ela é natural, assim como a razão. Agora, nós, mulheres, nós possuímos características na nossa estrutura psíquica e biológica, né? Você vê, agora eu fiquei curiosa com a Andrea quando ela trouxe as 16 antenas, que os homens têm 4 e as mulheres têm 16. Nós possuímos algumas características também na nossa estrutura biológica que é o que explica coisas que, assim, até então era visto como um fenômeno paranormal, uma bruxaria, uma coisa ruim, uma coisa do mal, né? E não é. É simplesmente porque nós possuímos, né, esses dons, essas características, e precisamos aprender a lidar com elas. Para quê? Para que a gente use elas como ferramentas, como aliados do nosso sucesso, daquilo que a gente quer ter na vida, né? Vocês querem isso ou não querem isso? Agora vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu venho aqui fazer minha parte, o tempo inteiro tá aqui falando com vocês, contando coisas, postando conteúdo, né? E vocês, o que vocês estão fazendo? Eu quero saber o que vocês estão fazendo, né? Precisamos se inventar todo dia. Sheila, vamos lá. Agora é hora do puxão de orelha, viu, Sheila? Precisamos se inventar todo dia. Não, a gente não precisa se inventar. A gente não precisa se inventar todo dia. A gente precisa se conhecer todo dia, tá? Porque cada uma de nós, a gente tem o nosso mosaico de características, de coisas que nós temos. Tem coisas que a gente tem, que a gente nem sabe, né, Sheila? Então é isso. O que a gente precisa é descobrir todos os dias os recursos internos que nós temos para lidar com os nossos desafios, para lidar com os nossos sonhos, para lidar com as pessoas, né? Porque às vezes lidar com o outro por si só já é um desafio, né? E que a gente precisa explorar, lançar mão de uma habilidade emocional, que é, por exemplo, a empatia, né? Para quê? Para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha relações e conversas melhores, né? Então, a gente não tem que se inventar, porque quando a gente fala que a gente tem que se inventar, a gente tem sempre a sensação, e de verdade é isso, que a gente se torna outra pessoa. Então, todo dia eu me torno uma pessoa assim, assado, porque agora a pessoa da moda agora, ela fala sobre resiliência. A pessoa da moda agora fala sobre... Vamos lá, meninas, me ajudem. Liderança emocional. A pessoa da moda agora faz TikTok como ninguém.
Não, pegando esse negócio do TikTok, porque tá uma febrezinha, né? Dos vídeos, todo mundo dançando e todo mundo cantando. Cara, eu olhei assim, e eu sou bem engraçada, eu gosto de dançar e tudo, mas não é a minha praia fazer vídeo dançando e cantando. Até dei risada com algumas pessoas bem sérias que eu vi, achei legal, muito. Mas a Cris não vai fazer porque não é minha praia. Eu não vou, né, chegar agora, o marqueteiro mais premiado do mundo, e falar que eu tenho que fazer vídeo requebrando lá no TikTok, eu não vou fazer, porque não tá em mim. Né? Pode ser que semana que vem até eu tenho uma vontade fenomenal, vou lá e faço, mas não tá em mim. Nesse momento não, eu pensei sobre isso esses dias, né? Então, assim, a gente não tem que se inventar. A gente tem que olhar pra gente e entender quem a gente é, né? Então, isso é importante, viu, Xelinha? Porque esse se inventar, a gente, de novo, a gente não vai buscar a mulher selvagem. Quem é a mulher selvagem? É a mulher natural que vocês são, que não transgride, que a gente não tem que fazer esforço para ser diferente. Vocês entendem? Sabe aquela coisa do sapato que tá apertado? Então, se tá apertado, se tá difícil para entrar, se tá... Não é a mulher selvagem, entende? Cutuca nós, né? Autoconhecimento na veia. Hoje eu tô, hein? Precisamos nos descobrir todo dia e nos aceitar. Exatamente, Anne. A Anne é uma maravilhosa, uma querida. Ela fez o curso comigo no segundo semestre também. Foi da turma da Viviane e da Sheila. E foi um processo tão lindo, assim. Eu acho que a Anne trouxe coisas tão magníficas do ponto de vista dela, né? Porque cada uma pega de um jeito, né? Isso que é a beleza desse trabalho, isso que é a beleza, né, desse curso, desse livro, né, dessas coisas todas que estão acontecendo, porque é de cada uma. Então cada uma vem e mostra com a sua ótica, né, com o seu cheiro, com o seu sabor, com a sua melodia, né? Então cada uma vem e recebe de um jeito e depois devolve para o grupo, para o mundo, para todas as pessoas que estão em volta, da sua forma, né? Boa noite, Babinha. Você tá uma linda com seu bebê novo. Que linda que você veio aqui me ver hoje. Olha só, deixa eu acenar que tem gente chegando, né? A gente tá nesse papo aqui sobre, né, os nossos 6 sentidos. E assim, quando eu falo às vezes que eu puxo a orelha, viu, Sheila? Você me perdoa, mas é que... Peraí, tô tentando fazer uma coisa aqui, mas não tô conseguindo. É que, assim, a gente, às vezes, são coisas sutis, que a gente não se dá conta, mas que muda totalmente o rumo do nosso caminho, né? Então, quando eu peguei aqui a bola de novo no ar sobre a gente se reinventar todos os dias, a gente tem que tomar cuidado por conta disso, de que a gente... de que a gente tem que buscar todos os dias olhar pra gente, saber quem a gente é, né? Se descobrir, isso sim. Qual é o meu limite? Eu vou até onde? O que eu quero? O que eu não quero, né? E de verdade, os 5 sentidos vão operar, vão trazer para vocês através do 6º sentido, que é a nossa intuição. Então essa eu acho que né, o grande segredo, né, que é do nosso trabalho, né, do que eu venho falando para vocês, né? Eu sei, aqui, deixa eu ver, eu sei que já tenho, mas está trancada no quarto secreto no Barba Azul. Pois é, quem é o Barba Azul, gente? Para quem não conhece, a Cris tá danadinha, ela já tá lendo, olha o livro. O Barba Azul é uma história que traz muito claramente, né, com uma riqueza enorme, a figura do predador do feminino, do predador das mulheres, né? Então, de verdade, você tem razão. E essa história eu não quero ficar dando spoiler, né? Mas essa história, esse conto, tem um tal de um quarto, né? E é por isso que eu falo da chave, viu, dona Cristina? Por isso que eu falo que a intuição é a nossa chave de ouro, né? Então, de verdade, esse Barba Azul, existe esse Barba Azul dentro de nós, e muitas vezes a gente conhece o Barba Azul fora
e traz o Barba Azul para as nossas vidas. Então é importantíssimo a gente estar de olho nessas coisas, né? Então essa é vamos dizer assim, é o segredo, né? Um dos segredos, na verdade, né? Para a gente fazer a nossa jornada do feminino, para a gente fazer a nossa jornada da selvagem, né? Então, eu diria para vocês que esses 6 sentidos, né? E essa percepção, e essa conclusão, e essa ideia de que a gente deve se tornar uma mulher racional, fria, né? E que não é nada disso, não é nada disso, não, muito pelo contrário, né? Se a gente aprender a lidar com as nossas emoções com sabedoria e inteligência, meninas, vocês não têm noção de onde que vocês vão chegar, né? Porque pra tudo, sabe aquela historinha, eu pratico isso já tem tempo, né? Você sabe aquela historinha de você tá procurando uma vaga de estacionamento no shopping, num dia bem lotado, né? Já fizeram esse exercício? Pois comecem a fazer, né? Para tudo. Aliás, para a gente ir finalizando, eu lembrei de uma coisa bem interessante que eu acho que ilustra muito bem essa coisa dos nossos sentidos, como eles atuam e que tem a ver com esse processo que eu falei, né? Sobre o que essas sensações, elas, na verdade, elas se comunicam com o nosso inconsciente, que capta e que traz as informações que nós temos e nós nem sabemos. Uma psicóloga americana, ela fez um experimento, um estudo muito interessante. Ela pegou 45 casais, né, e fez filminhos rápidos, filminhos curtos, tá? Com esses casais, eles se apresentando, tá, como casais. Só que parte dessas pessoas eram casais verdadeiros. E parte dessas pessoas não eram casais verdadeiros, né? Chamaram as pessoas estranhas que não conheciam aqueles casais, ok? E eles tinham que dizer, esse aqui é ou não é um casal? Esse aqui é um casal ou não é um casal? Sabe qual foi a conclusão desse estudo? E aí, claro, quando a gente está fazendo experimento de comportamento humano, existe todo um equipamento, tudo é controlado, né, gente? Tudo é medido, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa assim, mas precisa ser medido até para poder depois analisar os resultados da pesquisa, né? Então, sabe o que eles descobriram? Olha que interessantíssimo isso. Que aquelas pessoas que responderam mais rapidamente, sem pensar muito, tá? Sem pensar muito, olhar os detalhes, racionalizar, olhar se um tá olhando no olho do outro, olhar se eles foram mais assim, ó, intuitivos, eles tiveram uma taxa de acerto muito maior do que aqueles que racionalizaram e ficaram tentando buscar os elementos que na cabeça deles, né, existiam para dizer se eles eram casados ou namorados ou não. Olha que interessante isso. Isso quer dizer o seguinte, né, que nós possuímos esses conhecimentos que estão além daquilo que a gente tem no consciente, né, que a gente sabe, ok? E que a gente ainda não está usando, meninas. Então vamos aprender a ser selvagens, é isso, aprender a usar conhecimentos que nós possuímos e não estamos usando. E nem sabemos que temos, né? Então vamos usar mais esse sentir, esses sentidos. Para quê? Porque eu quero vocês potentes, eu quero que vocês, cada dia que passe, me dando aqui depoimentos de que vocês estão acertando, que vocês estão felizes, que vocês estão fazendo escolhas acertadas para vocês. Lembra? Sempre vocês em primeiro lugar. Então, deixa eu olhar aqui. Estamos quase batendo a hora. E aí, o que vocês querem perguntar aqui? Ficou alguma curiosidade? Ficou alguma dúvida? Eu tô aqui acenando pra gente que tá chegando agora. Bom, quem tá chegando agora, eu sugiro que vocês, com certeza, assistam a live lá. Quando acabar a live, eu vou salvar. Vou salvar no IGVT, né? E aí e passa pro pessoal. Gente, não esquece, amanhã a live vai ser sobre a inteligência emocional da mulher, ok? Eu vou fazer a live amanhã. O que vocês preferem? 21 ou 20 e 30? Eu tô com muita dúvida. Não cheguei a uma conclusão. Se vocês não me responderem, não tem problema, porque eu vou consultar a minha intuição, tá? A live de amanhã é super importante. Tem uma novidade para vocês. Vou contar amanhã tudo. Mas, e aí amanhã cedo eu já tenho que decidir, eu tenho que consultar minha intuição hoje à noite.
Mas eu quero que vocês me digam se vocês preferem 21h30, 21, desculpa, senão 21h30 fica muito tarde. Ou às 20h30, né? 20h30, Mariluz. Eu particularmente, eu acho mais saudável também. Eu achei que ontem a gente acabou muito tarde, né? Mas enfim, eu também acho, Mariluce. Então aqui a primeira manifestação foi o ponto 20h30, porque também para mim está batendo que é 20h30. Mas com certeza vocês vão saber amanhã, vou fazer os posts e tal. E como é que vocês estão acabando aqui a live, né? Com o que vocês vão levar hoje daqui? O que vocês vão praticar? O que vocês vão... Cris, agora deu empate, hein? Marilúcia 20h30 e a Cris 21h. Então vai ser 20h45. Vocês sabem que não dá pra agradar todo mundo, né? Mas eu vou refletir, de verdade, eu vou fazer essa consulta aqui no meu plano maior. Para que a live de amanhã, a inteligência emocional da mulher, seja no melhor horário para todas nós. Eu quero muito que vocês convidem amanhã um monte de mulher, porque amanhã realmente tem uma coisa bem legal para contar. Tem uma coisa especial que vai fazer parte disso para quem estiver na live. Então venham, convidem e vamos fazer gestão emocional, hein, meninas? Porque a gente precisa muito disso e não é só para as nossas relações mais pessoais, é também na vida profissional, né? Então é algo muito, muito, que assim, vai fazer de vocês realmente a mulher poderosa que eu quero ver todas vocês, né? Me contando, dando depoimento. Ontem o depoimento da Viviane foi maravilhoso, né? A gente vê o processo dela, ela teve que enfrentar ali, perceber, né? Percebeu aonde é que ela estava errando, né? Foi lá e pá, né? E falou, vem cá, medo, né? A Mariluz está dizendo assim, não mais ignorar quando minha intuição falar alto. Exatamente. E Mariluz tem um trabalho, a Mariluz trabalha com fotografia, né? Que eu acho, né, Mariluz, que você, ainda mais nesse tipo de trabalho, quanto mais intuitiva você se tornar, cara, você vai longe, né? Porque é isso, esse olhar mais sutil, né? Que pega além do óbvio, né? Que a intuição é um pouco isso. Ver além do óbvio. Vocês estão vendo além do óbvio ou vocês estão só ficando na mesmice? Então, a Andrea tá falando aqui para nós mesmos, né? Bom, meninas, eu acho que por hoje é só, né? Falei pra caramba. Ei, meu Deus do céu, eu nessa pandemia tá uma coisa, né? Mas eu adorei, né? Tô muito ansiosa, acho que eu tô ansiosa com a live de amanhã. Eu quero muito que vocês venham, tragam as amigas, tragam todas as mulheres que vocês puderem, porque amanhã o bicho promete, hein? Tá bom, queridas? Então, hoje eu fiz um resgate da selvagem que me descreveu. Ai, linda! Olha, amanhã se você vier, eu vou te trazer aqui pra cima, viu, Anne? Eu vou te trazer assim... Ontem foi assim com a Vivi, eu nem que tinha combinado nada e subi a Vivi aqui pra live. Gratidão, boa noite, aproveitem a lua linda que tá lá no céu pra gente, tá? E grande beijo também, minha querida amiga Andréa, que tá aqui, parceirona. Beijo, Mariluce. Fiquem todas bem e até amanhã, hein? Tchau.